Crianças, vocês viram a mãe de vocês passando por aí? Oxente, manhã, olha. Não, vi não, painho. Oxente, painho, por que o senhor tá se escondendo de manhã? Oh, filho, eu não fiz nada não. Tu sabe, né, como tua mãe é surtada, louca, fica implicando com a pessoa por causa de tudo. Quando vê isso, ele aprontou alguma coisa. Oh, minha mãe de vocês arenga até com vento. Não precisa eu aprontar nada não. Ô, painho, quer dizer que o senhor é um anjo? Claro, né? Eu sou um anjo e a mãe de vocês é a capeta. Painho, se mãe escutar o senhor falando isso, o senhor vai ver. E eu lá tenho medo da mãe de vocês, me respeita. Então por que o senhor tá escondido? Eu me escondendo? Eu não tô escondido de ninguém não. Tu falou o que aí? Eu falei que tu era